Uma boa alimentação ajuda a regular a tireoide. Por isso, é preciso saber quais alimentos devem ser consumidos, quais precisam ser evitados no dia a dia. Entenda mais sobre a tireoide agora. Dona Vandira passou por uma cirurgia recentemente. Ela fazia exames de rotina quando acabou descobrindo que estava com um problema. Foi um susto para ela, mas resolveu correr para o médico para iniciar o tratamento. Até me assustei quando foi descoberto tudinho, fiquei logo apavorada, aí o médico me deu conselho que não era assim. A gente tem mais é que começar a procurar os médicos. A nossa alimentação ajuda a regular a tireoide. Além de uma boa nutrição, é preciso fazê-la no tempo certo. O ideal é que o paciente ele tenha uma alimentação saudável e com todos os grupos alimentares. Que ele tendo uma alimentação equilibrada, vai ajudar a diminuir, vai reduzir os sintomas do problema. Como que eu faço para ter uma alimentação adequada? Onde eu vou encontrar? Em alimentos ricos em frutas, legumes, proteínas magras. Vou encontrar também em gorduras saudáveis. As frutas e legumes, de preferência aquelas que sejam antioxidantes, como a maçã, a laranja, a ameixa, a uva. E na correria do dia a dia, eis que surgem os vilões que precisam ser evitados. Os alimentos que eles prejudicam são o consumo excessivo de sal, pode prejudicar, pois o sal ele é rico em iodo e o iodo ele prejudica as glândulas tireoides. Em excesso, outro produto são os açúcares, os carboidratos simples. A soja também ela deve ser reduzido o seu consumo, pois ela é rica em isoflavonas e que prejudica também as glândulas tireoide. Por isso, a dona Vandira vai evitar muita coisa para recuperar a saúde o mais rápido possível. Mas fazia coisa errada que eu ainda não sei se eu deixei, né? Fumava cigarro, passava 8 dias com a carteira de cigarro, mas sei que não faz bem, não faz. Mas é um assunto seríssimo. Por isso a gente convidou para vir ao Bom Dia Santarém para explicar mais sobre a tireoide e que problemas são esses que aparecem, então, nessa parte do corpo, com o médico endocrinologista, já está aqui ao meu lado, doutor Pedro Coutinho. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da TV Tapajós. Falar de tireoide, tanto se ouve falar, a gente ouve um pouquinho ali na matéria. Queria que você explicasse bem didaticamente o pessoal que está assistindo com a gente agora o que é e quais os principais problemas que podem aparecer, que a gente tem ouvido tanto, né? Pessoas que estão com problema de tireoide. Em que consiste, doutor? A tireoide, na verdade, é uma glândula que fica na parte inferior do pescoço, né? Falando numa linguagem mais popular. E ela é responsável pela liberação basicamente de 2 hormônios, o T3 e o T4. São hormônios que ajudam a regular vários órgãos do corpo. Fígado, coração, o cérebro, tá? A pele, o rim. Então tem uma série de órgãos que de certa forma são orientados pelo hormônio tiroidiano. E as principais alterações que a gente tem da tireoide são basicamente 3. O surgimento dos nódulos na tireoide e as doenças mais comuns são o hipertiroidismo e o hipotiroidismo. Tá? São doenças, de certa forma, diferentes, tá? Na linguagem popular, as pessoas caracterizam como aquela doença que emagrece ou aquela doença que engorda um pouco mais, tá? Muito, né? Exatamente. Então, a tireoide, todos nós temos, homens e mulheres têm tireoide, tá? Agora, a alteração tireoidiana é que cada pessoa pode eventualmente desenvolver. Ela pode ser desde ao nascer até a fase adulta, os idosos podem eventualmente desenvolver e algumas doenças também, como síndrome de Down, tem maior predisposição para, de repente, desenvolver a alteração tiroidiana também. Além desse fator, quais os outros que podem levar a pessoa, então, a apresentar esse problema na glândula? O que a gente tem percebido ao longo do tempo, até com o mundo moderno,
Muitas pessoas, às vezes, num quadro muito estressante, uma atividade muito contínua, exagerada, têm desenvolvido alterações tiroidianas. Eu tenho observado no consultório isso, e principalmente o hipertiroidismo. Às vezes a pessoa aparentemente está num peso normal e depois, ao longo do tempo, começa a ter uma perda de peso exagerado. Isso começa a chamar a atenção da própria pessoa e, às vezes, as pessoas que conhecem o paciente acabam observando que tem alguma coisa errada. Não teria uma explicação aparente? Aparente não. Muitas das vezes a alteração tiroidiana ela pode vir de algum medicamento, pode vir até da vida social mesmo, ou às vezes algumas outras doenças em outras glândulas podem eventualmente alterar a tireoide. No hipo, qual é a característica que mais se desenvolve? A característica mais comum do hipotiroidismo, às vezes até diferente do que a maioria das pessoas pensam, tem a questão do ganho de peso, tá? Mas ela não é uma característica comum. Às vezes tem pessoas que têm hipotiroidismo e o peso é normal, sem nenhuma alteração. Isso até a gente está tentando estigmatizar um pouquinho, tentar tirar porque nem sempre as pessoas que têm um excesso de peso, eles têm alteração tiroidiana. As outras alterações estão relacionadas a edema, inchaço nas pernas, nos pés. As pessoas que geralmente começam a ter uma certa lentificação no pensamento. Isso é mais comum nos idosos, mas as pessoas mais novas podem eventualmente desenvolver também. Nós temos também alterações no pensamento. Às vezes as pessoas começam a ter esquecimento de alguma coisa. Isso é mais comum nas mulheres a partir de 40, 50 anos, mas isso pode ocorrer em qualquer faixa etária. As pessoas que acabam desenvolvendo constipação intestinal com muita frequência, pode ter uma mudança no hábito, na verdade. Mexe com todo o corpo, né? Exatamente. Como é uma glândula que envolve todos os órgãos, de certa forma, boa parte dos órgãos aí, ela acaba mexendo em toda a estrutura do corpo. E quando a gente fala de hipertireoidismo? O hipertireoidismo, ele é na verdade, a alteração do hormônio tiroidiano que está sendo liberado de forma exagerada. Ele começa a ser liberado de uma forma em que a tireoide não consegue controlar. E esses hormônios mexem na frequência do coração. Geralmente é aquela alteração em que aparece o bócio, aparece a glândula bem mais aumentada. Tem a tendência de aparecer Exatamente, que ela é mais visível. Nítida, né? Às vezes, até as pessoas da própria família que acabam identificando que a pessoa está tendo alguma alteração. Muitas das vezes até a própria pessoa nem sequer percebe. Altera a voz também? Altera a voz, porque como ela aumenta de tamanho e a tireoide é uma glândula que fica muito próximo das cordas vocais, ela altera um pouco a voz, pode dar eventualmente um quadro de rouquidão, né? A perda de peso é mais comum na alteração tiroidiana, né, no hipertiroidismo. E também a gente pode eventualmente ter um quadro de diarreia, com um quadro de aumento da frequência do coração. A pessoa tende a desenvolver tremor, tá? É perceptível isso. E depende muito do quadro da doença. Às vezes um quadro inicial pode até passar de forma despercebido. Às vezes um quadro mais avançado, a maioria das pessoas em situações de paciente chegou a perder 10, 15, 20 quilos, até mais de 20 quilos por alteração tiroidiana. O hipertiroidismo, ele pode ser, por essas situações que eu acabei falando anteriormente, uma situação de estresse, um uso exagerado de determinados medicamentos. Alguns medicamentos mexem na frequência do coração e mexem também na... Tem influência congênita? Tem. O hipertiroidismo, muitas das vezes, ou até nódulos tiroidianos, alterações tiroidianas, tem a questão congênita, né? Às vezes, alguma pessoa que eventualmente tem membros na família acabam também desenvolvendo. E nós temos aí a situação de doença que é hereditária, no caso, o hipotiroidismo, né? Que a pessoa já nasce, às vezes a criança, pais, né? Às vezes o pai ou a mãe ou alguma coisa desenvolve hipotiroidismo, acaba também transmitindo para o recém-nascido. Por isso a importância do teste do pezinho, que muita gente às vezes... Detecta ali também. Exatamente. No teste do pezinho é capaz de se identificar o hipotiroidismo. E é muito importante que seja feito do 3º até o 7º dia de nascimento. É importante que os pais fiquem atentos a isso, porque uma das alterações pode ser identificada já no teste do pezinho. Que interessante. E olha, gente, aproveitando a presença aqui do médico endocrinologista, Dr. Pedro Coutinho, ele falou bem sobre a questão da vida, do estresse das pessoas e como isso pode influenciar também a falta de atividade física, né? Por isso a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Daina Benatá, justamente sobre essa parte
de se trabalhar, né, o corpo para evitar não só a tireoide, mas outros tipos de problema. Mas essencialmente a tireoide hoje, né, Daína? Como isso pode influenciar? O que seria mais indicado, então, nesse caso, para quem quer se prevenir ou quem já convive com o problema e pode, de repente, melhorar a sua condição? Mesmo, Daniele, a gente vai dar essas explicações para você que está em casa daqui a pouquinho, mas antes da gente entrar nesse assunto, Daniela, eu quero perguntar para quem está acordando agora, como é que você acordou hoje? Olha só, essa turma aqui acordou muito bem, viu, Daniela? A gente está aqui numa academia de Santarém e o pessoal por aqui acorda cedinho para praticar exercícios físicos e manter a qualidade de vida, né? Gente que se esforça aí para tirar pelo menos 1 hora, 2 horas do dia para fazer exercícios físicos e está sempre com uma qualidade de vida. E olha só, Daniele, voltando a esse assunto aí da questão da tireoide, existem exercícios aí, né, que são essenciais, né, e que são indicados para esses tipos de pessoas que sofrem com esse problema. E é o que a gente vai saber agora com a personal aqui que está ao meu lado, a Lena Vasconcelos, que vai falar pra gente, né? Mas antes de você começar a explicar desses exercícios, aqui na academia, vocês têm pessoas que malham, que sofrem desse problema? Bom dia. Bom dia. A maioria dos nossos alunos hoje, eles têm algum problema relacionado à tireoide, tanto o hipotireoidismo como o hipertireoidismo. Então é muito comum. A maioria deles já vem diagnosticado com o tratamento, então todos eles vêm para cá, trazem todos os laudos médicos de liberação. E é muito importante isso também, a liberação médica, porque com ela nós podemos saber o tipo de exercício e como passar o treinamento para o aluno. E no caso, por exemplo, quais são os exercícios indicados para as pessoas que sofrem com esse problema? Assim, devido ao hipotireoidismo, a pessoa tem um ganho de peso muito elevado. Em alguns casos, salvo os casos raros em que a pessoa tem a perda de peso com o hipotireoidismo, então o melhor exercício é a musculação. A musculação, aliado a um exercício aeróbico, vai ajudar a estimular a perda de peso, no caso a perda de gordura, e o ganho de massa, pois acontece um retrocesso no organismo, elevando muito mais o ganho de massa gorda. Então, isso vai ajudar o processo de emagrecimento e a pessoa consegue até elevar os níveis de metabolismo, porque o metabolismo ele cai de uma forma bem exagerada, devido aos hormônios T3, T4, eles perderem um pouco da sua função. Então, isso é muito importante que a pessoa faça a musculação, aliado a um tipo de exercício aeróbico, para que ela possa melhorar o seu metabolismo e assim ela conseguir a perda de peso e estabilizar, não estabilização total, mas uma estabilização dos hormônios e também do peso, para que ela não tenha mais problemas. Salvo aquelas pessoas que elas têm a questão do tratamento um pouco mais forte, precisam fazer o iodo com os raios, enfim. Esses casos são um pouco mais complicados, mas as pessoas que fazem a medicação controlada e contínua, pode fazer o exercício com a musculação e o treino aeróbico e não há problema algum. Tem muita gente que sofre com esse problema e não sabe, né, que os exercícios físicos podem ajudar de uma certa forma. Então, vocês aqui que são professores, orientam essas pessoas aí que ainda não praticam atividades físicas a ir para uma academia ou fazer uma caminhada diariamente? Sim, nós indicamos sim que as pessoas venham para a academia para que elas possam atenuar a questão do índice, não tanto o índice, mas assim, a melhora da doença, né? Porque é uma doença que traz várias mazelas para o organismo, né? Principalmente devido à questão do humor, que ele fica bem diferenciado. Um dia a pessoa se sente bem, um dia ela se sente muito mal. Então, tudo isso faz com que o exercício, trazendo a pessoa para a academia e estimulando para fazer, ela consegue ter uma melhora significativa da saúde. Tá certo, então a gente agradece aqui as explicações da Lena Vasconcelos, ela que é personal trainer. Então, Daniela, é isso aí, né? A gente sabe que os exercícios físicos fazem muito bem para a saúde, isso aí já é de praxe, todo mundo conhece. E para quem tem esse tipo de problema aí, pode sentir o relaxamento, né? Principalmente por causa dessa alteração de humor aí que as pessoas costumam ter. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Daína. E aqui no estúdio continua comigo, então, o médico endocrinologista, que a gente está conversando justamente sobre essa questão da tireoide aí, para quem não conhece. Eu já lhe pergunto, viu, doutor, em relação a como é que hoje se detecta essa doença e as formas de tratamento para quem foi diagnosticado.
Bom, o diagnóstico, na verdade, pode ser através da ultrassonografia, né? Ultrassonografia da tireoide, ou até uma ultrassonografia de glândula cervical, de área cervical.